Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute utilitarismo. A Henriette, eu ia falar também do filósofo Peter Singer, na questão dos direitos dos animais, mas se der tempo, enfim, isso daria um outro programa também, para não misturar bem isso. A Henriette antes deu uma frase no intervalo, como é que a Henriette falava sobre a questão do processo, né? De que o processo seria, o procedimento seria a garantia, né? Que nós teríamos. Eu disse, bom, o problema é quando o processo vira um mero instrumento, é instrumentalizado com uma visão e dentro de uma perspectiva utilitarista. Bingo. O que a Henriette acabou de fazer, que não é da área do direito, enfocou 100 anos de discussão no direito, que são as escolas instrumentalistas contra, digamos, umas escolas, podemos chamar de procedimentais substancialistas ou algo do tipo processo como condição de possibilidade. Quer dizer, o Adriano levanta a grande questão contemporânea, Zé, quando ele diz, o processo é para resolver isso que eu quero que você desenvolva. Isso, no direito, acaba sendo entortado, porque o processo acaba sendo volta para a Henriette, um mero instrumento, e aí ele vira o tema do nosso programa. Porque se o processo é só um ornamento, ele é simplesmente uma questão consequencialista. Ele é uma utilidade. Uma utilidade só. É um útil para chegar a uma resposta qualquer. Mas que torna o sistema inútil, às vezes. O problema é, se ela é utilitária, o saldo... Se você não tem, as garantias desaparecem, porque o saldo é incerto. Sempre. Não é bem verdade. O processo não existe sem garantias. E qual é a garantia? Não, mas esse processo que é virou um útil. Aí a garantia cai por terra. Talvez nós estejamos falando da mesma coisa. Deixa eu dizer o que eu imagino que é um processo que virou instrumento de uma decisão específica. Você pega na Venezuela, o sujeito então interveio na Constituição, etc. Quer dizer, as decisões que são tomadas, elas não podem ser tomadas senão numa certa direção. Então, esse é um tipo de instrumento que orienta as decisões, dá um viés, um bias nas decisões. Então, isso que eu estou dizendo que é um processo enviesado. O processo esse é o processo entortado. Entortado. Então, esse não serve, porque exatamente ele não permite que se conviva dentro dele as forças que estão em debate. O processo não substitui a política. Nós temos um problema, que é um problema que talvez seja de ordem da nossa tradição iluminista, que é a ideia de que nós temos que ter processos que são racionais e que prescinam da política. Isso é interessante, que quando a gente olha, isso que nós estamos discutindo no utilitarismo, é o reconhecimento de que não é assim, de que você não tem decisões, mesmo as limitações das consequências, como é que você supera essas limitações da consequência? Com a melhor política possível, com o sistema mais aberto possível para que as pressões se exerçam da maneira mais equânime. Ou você tem o outro sistema, que é o deontológico. Não importa as consequências. Se você tomar essa ação e morrer em virtude dessa, mas ela for a boa ação, isso vai te salvar. Então, há uma escolha dura. Você. A humanidade se desintegrou por causa da sua ação, mas essa era a ação boa. Claro, essa era a boa ação. Bom, essa não é a visão dos gregos com a vida boa, não é isso? Vou pegar o exemplo. Que é o prazer e dor, né? O jogo do prazer e dor. Pensei aqui, a partir do que estava dizendo, o processo da impeachment agora. Ou seja, em nome de uma consequência para melhorar as condições do país, para salvar o país, você impede um presidente da República, que em tese, para um conjunto de juristas, as condições para o procedimento e as condições para a aplicação da sanção não estavam dadas, ou seja, formalmente dadas. Mas assim, uma decisão que não gerasse o impedimento, ela geraria uma consequência, talvez teria um saldo mais negativo do que essa. Ou seja, apesar de não ter os elementos presentes, ou seja, o saldo é mais positivo fazendo o impedimento da presidente do que não. Se você não vai saber, nós nunca vamos saber isso. Por quê? Porque o curso da história não pode ser revisto para você dizer, e se isso o que teria acontecido? Aqui nós temos um... Não é pelo curso da história, estou dizendo que o que orienta a decisão é isso, ou seja, por conta dos diversos fatores que vêm externos, inclusive, ao próprio processo,
Mas justamente levam, não são externos. E aí Claro, mas a mesma opinião sobre a Venezuela. A opinião pública, também não dá para voltar ao curso da história. Por exemplo, eu vou pegar seu raciocínio para aplicar para a Venezuela por causa do impeachment. Não. Sentido inverso. Não, a diferença é clara. No caso aqui, e é isso que é importante frisar, a decisão não pode ser tomada sem política. Lá, a decisão é tomada sem política. Então, lá o processo pode subsistir porque eles criaram mecanismos de tomada de decisão que prescindem do conflito. O processo não é a eliminação do conflito, é a possibilidade do conflito ser povoado por opiniões que se pressionam de maneira mais simétrica. Mas ele vem constrangido por uma série de condicionantes produzidos pelo campo do direito. Concordo que a decisão do impeachment foi consequencialista. A saldos, resultados Concordo adequados. que a decisão do impeachment foi consequencialista. Consequencialista. Difícil dizer. Difícil. Para alguns foi, para outros não. Mas não há condições de dizer isso? Nós fracassamos, então, que a gente não tem uma mínima possibilidade de dizer, num Estado democrático de direito, se foram seguidas as regras ou não? Então vamos fechar a bodega, vamos entregar a chave. Eu acho que você tem. Mas isso não você está dizendo que se não dá para dizer isso, a gente vai dizer que... O papel de constrangimento mas isso do não direito... decide se a decisão é consequencialista. Porque aí eu só vou perguntar, Amado Batista é melhor que Chico Buarque? O cara diz assim, só a história dirá? Não, veja Chico bem, Buarque é melhor. Eu tenho que ter condições não. de dizer. Justamente você não tem. O constrangimento do direito... Tenho que ter, senão eu fracasso. Justamente isso você não tem. O melhor é valor. Então não tem democracia se eu não tenho condições. Não, calma, não é isso. O processo foi seguido. Se a decisão é a melhor... Não, o processo não foi seguido. As pessoas vão... Sim, mas a questão não é só o processo seguir... Não é só um iter processual. A questão são os fatores substantivos, que aí o Guilherme diz, tanto procedimental como substantivo. Os fatores porque eu não faço uma opção... Eu não posso fazer no direito, não há Adriano... direito fora desse mundo. Adriano, eu não posso fazer no direito um raciocínio ou sou procedimentalista estrito sensu ou sou substancialista. Porque só procedimentalisticamente eu mato a substância. Só a substância eu prescindo do procedimento. Exatamente. Se eu não juntar isso, aí eu fracasso também. Mas como é que você junta? Mas há condições. Existem boas teorias hoje para explicar isso no direito. Senão o direito também não serve para nada. Aí nós vamos entregar a chave da loja. Veja, você não pode, você tem... Aí a instituição, eu só quero dizer que o da instituição, sistema jurídico, sistema de justiça, desaparece. E, portanto, pode fechar. Adriano, vai ser uma economia brutal no país. Nós só queremos dizer o seguinte, agora, porque nós temos meios, e são pessoas, instituições que garantem o processo, nós não prescindimos do político. A política dá a substância. Agora, essa substância não existe se você não tiver o processo. Nós não queremos disputar com o Adriano sobre filosofia e direito. Nós só queremos dizer que os juristas não são tão ruins assim e fracassaram, que não podem, por exemplo, fazer no impeachment nesse sentido. Fracassaram. E por isso mesmo que você tem algumas, até mesmo talvez para evitar esse saldo incerto, você tem regras. Você tem Estado de Direito, você tem que dão um certo condicionante. E por isso que é o constrangimento que o direito tem que fazer. Senão não tem. Senão vamos economizar no direito. Criam pesos e contrapesos para que a decisão seja mais ponderada. Decisões mais ponderadas podem, do ponto de vista do valor, veja, isso, é por isso que é difícil discutir a questão do valor. Nós devíamos fazer um programa sobre isso. Meu protesto, esse programa é curto. Não dá. É óbvio que há um valor em permitir decisões mais ponderadas. E é isso que um sistema aberto faz, que é o nosso sistema. Que é o sistema que a gente está construindo. Esse sistema pode ser melhor ou pior. Daqui a 20 anos nós teremos um sistema mais... Nós nem talvez chegássemos a isso, porque os constrangimentos morais espalhados na sociedade, na atividade política, seriam suficientes para inibir certas ações. Mas nós temos... A vantagem é que ela permite esse conflito e o crescimento e o desenvolvimento. Agora, o ponderado, que é um valor, não é em si mesmo, ele não vale intrinsecamente para todas as pessoas. A gente vai fazer um programa só sobre o valor. A gente vai fazer um programa sobre o valor, por exemplo, ou valores, enfim. Eu só quero deixar claro uma parte da minha questão. Ia te pedir para falar. Da minha questão, né?
quando eu falo do processo ou da instrumentalização do direito, eu estou falando justamente nessa situação em que, para o bem-estar da política e para o benefício da maioria, para que a maioria fique contente, né, o direito ou as leis ou os procedimentos jurídicos são instrumentalizados de maneira a legitimar situações que nem sempre são legítimas. É isso. O que nós queremos dizer, o Bolzan e eu, e de certo modo também a Henriette, que o direito no Brasil, e a política, enfim, mas a política pode fazer isso, mas o direito foi tomado por uma questão de que eu primeiro decido, depois fundamento. Quer dizer, eu primeiro empicho e depois encontro fundamentos para o impeachment. Esse é o problema. O direito não pode ser, nesse sentido teleológico, o raciocínio não pode ser assim. Se o raciocínio for assim, não tem mais processo. Pensa comigo, se eu primeiro decido, depois fundamento, eu não preciso do processo. Se eu não preciso do processo, não preciso de direito. Logo, eu simplesmente posso dizer e dispenso todas as intermediações, inclusive compreensivas do nosso cotidiano. E esse caso só falha porque a decisão não é jurídica. Apenas jurídica. O caso do impeachment, Isso, quer dizer. A decisão é política. Sim, ela tem esse elemento. Mas se ela fosse só política, ela não precisava ter a exigência de crime de responsabilidade. Por isso ela precisa ter a ponderação do processual. Aí é um problema do modelo de procedimento da impeachment que nós adotamos. O modelo adotado no Brasil, ou seja, que você tem um pré-requisito assim, normativo, que é definir qual é o tipo que leva ao impeachment, e um julgamento que você desborda do campo do direito e fica só no campo da política. Que aí é o desejo, a minha vontade, voto pela BR-382, ou pelo meu cachorro, papagaio. O meu marido, que é o maior prefeito, depois vai preso. Tá. Agora, me parece que a questão é a seguinte, assim, essa decisão do sistema de justiça, ela não pode nem ser o meio da minha salvação, ou seja, o meu valor, que é o meio para mim me salvar, e nem também ela não pode ser a fórmula para que eu encontre para produzir uma utilidade geral, ou seja, um saldo positivo na sociedade. O programa está chegando ao fim. O problema da lei do impeachment é que sempre ninguém cuidou dela porque a gente sempre pensou no Brasil que fosse aplicado para o adversário. E aí a gente nunca alterou ela. Não é assim? Mas não há nenhuma lei de impeachment em que a decisão seja uma decisão só de um poder. Claro que não. Claro, entendeu? Não. Mas veja a sabedoria disso. Eu estou defendendo a sabedoria das decisões. Não estou dizendo do resultado. Que todo mundo tem que achar que é justo. Óbvio, uma parte vai achar que é justo e outra que não, porque a sociedade falhou. Por que nós chegamos a isso? Porque falhou. O Direito de Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar e fazer sugestões. O Adriano Mestre está sugerindo que a gente faça um programa sobre valor. Interessa-nos muito isso, em face de um certo mantra que existe no direito que diz que princípios são valores. E a minha resposta, se eles são valores, já não são princípios, porque se princípios são deontológicos, os valores não o são, a menos que você seja um realista moral, efetivamente, que no caso nem é o caso do Adriano, vai ser uma boa discussão. Nos encontramos próximo encontro, brigadíssimo, Henriette, Adriano, Bolzan, até mais.